muito bem-vindo a mais um episódio do Inovecast. Eu sou a Féria de Amorim e hoje nós trazemos uma convidada mais que especial. Ela vai nos fazer mergulhar no universo da organização, rotina e produtividade. Ela que cada vez mais está se tornando conhecida aqui na Suíça. E eu não poderia deixar de dizer o que ela faz. Ela é personal organizer. Ela é mentora de rotina e gestão do tempo. Meu Deus, eu preciso de mais disso. Colunista da revista Knoble, palestrante e idealizadora do Café Organizers, que já está em sua segunda edição. E eu gostaria de apresentar com o maior prazer a nossa querida Lilian Galasso. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto tão poderoso como a organização. E já começamos a falar, né, sobre o poder da organização. E uma coisa que é incrível, que tem um propósito dentro de tudo isso. E a minha primeira pergunta, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, qual é o propósito da Ellen dentro da organização? O propósito da organização em si é trazer paz, trazer tempo para as pessoas, trazer algo que elas não conseguem encontrar no dia a dia, trazer ali no momento em que eu estou ouvindo a dor do meu cliente, a dor da pessoa que está buscando por organização, sanar aquela dor. Muitas vezes a pessoa é até muito organizada no trabalho, mas a rotina e a organização na sua própria casa realmente precisa ser reavaliada. Porque se você não tem uma rotina organizada, se você não tem uma rotina de uma forma que venha trazer para você aquela fluidez que a nossa vida precisa, infelizmente você não vai muito longe, não tem sucesso. Parece que o dia precisaria de mais de 24 horas, que é o que nós temos, 48 horas ali, exato, em um dia só, para que você possa fazer tudo o que é necessário, né? Exato. Existe até uma pesquisa que diz que nós ficamos atrás de coisas, procurando coisas, quando nós não temos uma organização no arco da nossa vida toda, 6 meses. Imagina você, 6 meses da sua vida, ter recuperado esse tempo e aplicado naquilo que realmente importa. Seria... Meu Deus, impactante. Você aprenderia uma nova língua, uma nova profissão, até mesmo talvez em 6 meses, um novo esporte. Exato. Gente. 6 meses é o tempo de um bebê. O tempo que um bebezinho cresce, desenvolve, já começa a falar as primeiras palavras. Então, imagina aplicar de uma forma consciente essa organização para que esses 6 meses sejam melhor aproveitados. E eu ensino isso. Que maravilha, que maravilha. Já posso dizer que eu preciso desta ajuda. Já é algo que é incrível, que todo mundo que passa por aqui, eu digo, gente, olha que isso aí eu posso estar aplicando na minha vida e aplico muito das coisas e vejo realmente uma mudança. Exato. Dentro da sua jornada, eu quero saber como foi que você, Lilian, descobriu o amor pela organização. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Eu sempre gostei muito de organização, mas eu não tinha as técnicas. Quando eu me sentia estressada, isso é psicologicamente comprovado, eu ia organizar as minhas gavetas. E um dia eu trabalhava CLT, vamos dizer assim. Teve uma situação que eu comecei a adoecer fisicamente e mentalmente. E eu sou uma mulher de fé, vocês sabem. E eu orei a Deus. E eu entreguei nas mãos dele aquela situação e pedi que ele falasse comigo. E ele falou. Eu coloquei a minha situação e ele disse que falaria comigo em 3 madrugadas. E ele não falou na primeira, ele não falou na segunda, ele falou na terceira, no final da oração. Ele pediu para que eu abrisse a palavra e o Senhor, o Espírito Santo, ele ditou para mim ali Gênesis capítulo 1.
E ele citou toda a criação. Então, tudo teve uma ordem. Se a organização, ela encanta tanto as pessoas, teve um organizador maior que nos ensinou essa organização de uma forma equilibrada. Cada dia teve a sua organização. E ele falou comigo isso, eu já coloquei esse dom dentro de você. Então, eu fui me capacitar, eu fui fazer o que eu posso fazer, o que eu poderia mudar. E a organização, eu fui fazer esse curso, me capacitei e depois comecei a entender, porque aí vem uma segunda fase. Vem a fase do empreendedorismo. Sim, mas calma aí, que nós vamos continuar ainda no propósito. Espera que a gente vai chegar lá. Sim. Né? Dentro do que Deus, né, falou com você sobre o seu chamado até mesmo, porque você entra na vida muito pessoal das pessoas, Sim, né? Você entra na intimidade das pessoas. Então, assim, nem todo mundo se sente confortável com essa situação. Não. Qual é o itinerário, digamos assim, que Deus falou para você, olha, faz dessa forma aqui, que é dessa forma que você vai conseguir fazer com que as pessoas até se sintam bem ao abrir as portas da sua casa e mostrar a sua bagunça para outra pessoa. Eu posso dizer para você que todas as minhas clientes, quem me apresentou foi ele. Vieram através de indicações, mas todas vieram pelas mãos dele. Então, antes de aceitar até mesmo o convite para organizar, eu perguntava, Senhor, qual é o seu propósito? E diante disso, colocava em oração. E antes mesmo de entrar naquela casa, o Senhor me mostrava. Muitas vezes você não precisa fazer nada de especial, você precisa ouvir. Porque muitas vezes as pessoas elas necessitam não somente da organização, mas de alguém que ouça a dor dela. E o espelho daquela desordem, nós vemos na bagunça de um guarda-roupa ou dentro de uma cozinha, é o espelho de como está a alma da pessoa, como está a vida da pessoa. Tanto é que algumas psicólogas me procuraram, né? Eu tenho feito bastante divulgação do meu trabalho, dizendo se eu poderia orientar as clientes delas. Porque iria ajudar na terapia, a melhorar na terapia, a organizar. Porque a organização, ela traz uma paz mental que nenhuma outra terapia traz. Existe a terapia que você faz, por exemplo, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta. Naquele momento que você fala, que você leva para fora aquilo que você está sentindo, você sente alívio. A organização, ela inconsciente, ela organiza algo dentro da sua mente. E por isso que tem aquela sensação de paz. Quando você tira, por exemplo, faz o descarte na sua casa, né? Automaticamente, nossa, que alívio! Tirou, né? Aquele peso. E é exatamente isso. E ver nas pessoas, ver nos olhos das pessoas, essa transformação, para mim, já é parte do meu pagamento. E aí já viria a próxima pergunta, que você, na realidade, já me respondeu. O que mais te encanta dentro do teu trabalho, então, é você perceber que as pessoas conseguem ficar mais leves, desfazendo até mesmo de algumas coisas. Porque eu acredito que, pelo menos aqui na Suíça, não sei no Brasil, mas aqui na Suíça, nós temos muita facilidade de comprar coisas, boas coisas. Tipo, eu sou amante, amo coisas de café, não de café, de jantar. De mesa posta. De mesa posta. E tem uma facilidade muito grande aqui de você comprar esse tipo de coisa. Sim. Toda vez que eu vejo, eu quero. Mas imagina que toda vez que você vê uma coisa bonita, você diz, eu quero. Aí você vai comprando. E vai acumulando. E vai acumulando várias coisas. Então, assim, eu acredito que dentro do nosso dia a dia é necessário de fazer isso que você falou. Essas descargas. O descarte, né? Sim. De coisas que
são extras. É bonito, mas eu preciso disso realmente? Como é que você lida com alguma das suas clientes que diz, eu amo, se você for na minha casa, você vai ver os meus conjuntos de mesa posta, você vai dizer, você precisa verdadeiramente de tudo isso? Você usa tudo isso? Eu vou dizer, sim, uso, mas não sempre, mas uso. E aí você vai me dizer, Fernanda, você tem que se desfazer de um ou dois. E eu, digamos, eu não quero me desfazer. Como é que você vai lidar com essa situação? Bom, o cliente, ele vai sempre nos direcionar para o nosso trabalho. O nosso trabalho é conscientizar. Agora, se o cliente não quiser fazer, a minha primeira cliente, ela foi suíça, e ela não quis fazer descarte. Ela fez depois da organização. Ela foi se conscientizando no processo. Sim. Então, foi satisfatório para mim do mesmo jeito. Sim. Porque ela entendeu o sentido da organização. A organização, Fernanda, eu digo que ela é um processo para certas pessoas. Na primeira organização, você não consegue ali levar todo a mudança que ela necessita. Então, precisam ser por etapas. E o descarte é uma conscientização. Porque tudo que está parado, tudo que está dentro do seu guarda-roupa, por exemplo, que você não usa, ele tem uma energia. Sim. E aquela energia, ela está parada. E ela está ocupando um espaço físico de algo novo. Então, algo velho precisa sair para algo novo entrar. E mesmo que você nunca tenha usado, você vai olhar para aquela peça. Se já tem mais de 6 meses que você não tocou nela, você não precisa mais dela. Ela já se tornou algo que você pode descartar. Doar, vender, aí depende do que você vai querer fazer com aquela peça. Sim. Então, você que está aí nos vendo, pegou essa primeira dica dela, porque é muito importante. Se existem peças que você não usa faz 6 meses, vende, descarta, dá, faz alguma coisa, porque ela está ocupando o lugar de algo novo. E quem sabe, você anda se perguntando aí, por que a minha vida anda parada, por que as minhas coisas não funcionam? Exatamente. Talvez porque você precisa fazer isso. E aproveitando, falando com você, aproveita e faz o quê? Dá o seu like já, desde agora. Não espera terminar, não. Sim. Agora, vai aqui no sininho. Olha, faz alguma coisa, escreve para que nós possamos saber que aquilo que nós estamos fazendo está te agradando. E se não estiver te agradando, não tem problema. Escreve lá também que a gente vai tentar melhorar de alguma forma. E se você for um hater, a gente te ama do mesmo jeito. Mas vamos lá. A gente ora por ele. A gente ora por você. Vamos lá. Bom, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao empreender nessa área? Bom, o maior desafio é entender o mecanismo do empreendedorismo. Isso sem dúvida. Mas eu tenho algo para dizer. Uma mulher determinada, que tem realmente certeza daquilo que ela está fazendo e fazer aquilo com constância, ninguém segura. Ela vai conseguir. Tendo o propósito ali claro, ela vai conseguir. E eu tinha no meu coração, porque quem colocou isso no meu coração não fui eu, veio de Deus. E eu já tenho um peso enorme para mim. Sim. E no decorrer das minhas fases, ele foi preparando. Foi assim, eu tive uma carreira do início ao fim, do início ao meio, né? Porque eu ainda estou empreendendo. De uma forma muito natural. Muito natural. Mas eu senti necessidades. Eu senti necessidade, por exemplo, de me capacitar, de fazer outros cursos, de entender sobre vendas, entender sobre marketing. Nós precisamos empreender consciente. Não adianta você querer abrir um negócio e não entender nada, por exemplo, de vendas. De falar do seu produto, porque o meu produto é o meu serviço. Sim, sim. De como falar com o cliente, de como tratar o seu cliente, de como fazer um pós-venda, que é muito, muito importante. Eu, por exemplo, trabalho com uma agência que está desde o início comigo e eles me ajudaram muito nessa parte. Na parte de organizar, por exemplo, a minha mídia social. De desenvolver a minha marca, de desenvolver tudo aquilo que era necessário para que hoje eu pudesse caminhar
assim, de uma forma fluida, de uma forma em que as pessoas olham para o meu perfil e sentem, não, realmente aqui tem uma profissional, porque eu sou a minha vitrine. Meu trabalho é o Instagram, é trazer para o Instagram toda a minha profissionalidade. Sim. Dentro dessa coisa que você está falando do personal organizer, de você se impor também, o que eu vejo muito as pessoas comentando e falando muitas vezes é a diferença entre existe uma grande diferença entre uma personal organizer e uma pessoa que trabalha na área da doméstica, né, que é a secretária do lar. Sim. Não é a mesma coisa. E as pessoas precisam entender isso. Que vocês não vão para a casa da pessoa, digamos, para limpar a casa da pessoa. Vocês vão justamente para organizar. Exato. A limpeza feita pela própria pessoa. E muita gente tem confundido isso. Sim. Bom, falando neste assunto, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Porque é importante até para que as pessoas possam ter essa informação. Há 45 anos atrás, nos Estados Unidos, um grupo de pessoas que limpavam, né, ali uma equipe de limpeza, que viram a necessidade de separar as categorias. Então, elas fundaram uma associação que chama NAPO e fundaram a Associação das Personal Organizers. Sim. Então, separaram o trabalho da limpeza para as profissionais da limpeza, as cleaners, e as Personal Organizers. Por isso que o nome continuou em inglês, Personal Organizers. Mas a categoria se dividiu mais uma vez, porque existem hoje as domésticas, né, que continuam fazendo a limpeza, a Personal Organizer, que abrange muito além da organização, e a Home Organizer. Então, tem a Personal Organizer especializada somente em casa, em organizar a casa das pessoas, e a Personal Organizer, que organiza eventos, que organiza a parte digital, que organiza, por exemplo, o escritório de um contador que tem vários clientes e precisa fazer uma triagem de documentação. Ela pode ser contratada. Ela pode ser contratada para organizar qualquer coisa, um evento, uma viagem. A Personal Organizer, ela pode estar fazendo essa parte, ou somente uma triagem. Eu tenho organizado alguns eventos aqui na Suíça, né, acompanhada de algumas pessoas que têm têm preferido o meu trabalho para fazer essa triagem. E eu acho isso importante, porque as pessoas, hoje, quando se fala Personal Organizer, o que é isso? Personal Organizer, por exemplo, no Brasil, que já existe há mais de 20 anos, qualquer condomínio tem. Qualquer lugar que você virar e falar assim, quero uma personal organizer, fazer minha mudança, mudar, por exemplo, de um país para o outro. Uma personal organizer do Brasil pode se comunicar com uma que está aqui na Suíça. Ela faz o pré-mudança e nós fazemos o pós. Ou nós fazemos o pré e a pessoa que vai receber a mudança faz o pós. Então, tem uma gama de trabalho. Eu sou personal organizer, então eu tenho essa desenvoltura para fazer várias funções. Mas existem aquelas que se especializam também em nichos. Tem só a Baby Organizer, que faz só a parte de baby. Tem aquela que faz o pós-luto, por exemplo. O pós-luto eu não faço. E em organização de home também não organizo geladeira. Porque na minha casa, meu marido é chefe de cozinha. E em casa, quem organiza a geladeira é ele. Então, eu também não organizo. Mas o restante, na maioria das vezes, sim. Você falou aqui anteriormente sobre os eventos que você tem participado e tem criado. Sim. Como eu falei anteriormente, você tem o Café Organizer. Sim. Conta um pouquinho pra gente como que você criou esse evento e o que acontece, para que as pessoas possam saber. Sim. Bom, o Café Organizer foi a necessidade de várias profissionais da organização que iniciou aqui na Suíça se unir para saber as dores. Era para ser um café, por exemplo, para 6 convidadas. E ele se tornou um evento. Nós nos reunimos para fazer, por exemplo, um café aqui em Zurique. E nesse café em Zurique eram para ser 6 pessoas e vieram 12.
E nessa necessidade nós falávamos das nossas dores, nós falávamos sobre precificação, sobre como fazer a parte de captação de clientes, que é a dor de toda personal organizer, que é uma profissão muito nova na Europa. E diante disso, nós montamos um grupo. Esse grupo tem em torno de 25 mulheres hoje, não só da Suíça, mas também algumas da parte da Europa, da Alemanha, da Itália, da Bélgica. E nós resolvemos fazer agora em formato realmente de evento. Vamos ter aí dia 21 de setembro, a segunda edição do Café Organizers. E teremos algumas palestrantes convidadas. Vai ser muito legal. Se você for personal organizer e está buscando, né, um momento como esse, você é a nossa convidada. Então, esse evento é só para personal organizers ou é para o público em geral que se interessa, que se interessa sobre o tema? Não, este evento em específico é para personal organizers. Então, se eu não sou personal organizer, eu não posso ir. Neste evento, não. Então, é bom a gente deixar bem claro, porque às vezes eu gosto do tema, gosto de estar em eventos e gostaria de estar presente, então não. Somente você que é personal organizer pode estar participando. E aí, dentro desse evento, eu vi também que você, cada vez mais, você já é mentora. Sim. E você está se tornando uma palestrante. Sim. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Como eu disse para você, assim, a minha carreira ela foi fluindo naturalmente. Então, em algum momento da minha carreira, tem uma pessoa que tem me seguido, que é a Rita Pires, vocês conhecem, e ela foi alguém assim primordial para me despertar para essa parte. Então, ela começou a me mentorar e ela disse que eu tenho uma desenvoltura boa, né, para poder falar em público, Sim. tenho conteúdo para poder estar falando e nós fomos ali desenvolvendo. Ela falou assim, procura algo que você tem paixão para falar. Eu falei, a organização. E aí foi que nasceu a minha primeira palestra, que também é uma mentoria, que é Rotina Organizada, Vida Transformada. Que lindo, nome lindo. Obrigada. Nós temos um workshop que vai ser online. Ele vai ser agora no dia 19 de junho, online. E eu vou falar algo a respeito sobre essa palestra, que é sobre as rotinas e também gestão de tempo. Que incrível, que incrível. E você, em todo momento, já pensava, quando esse projeto iniciou, sabe? Você já tinha em mente que você ia chegar a esse momento de eu vou palestrar, eu vou levar adiante aquilo que Deus plantou no meu coração, aquilo que eu faço também para as outras pessoas. Já era claro para você isso ou veio com o tempo também? Veio com o tempo, a ideia foi amadurecendo. Eu sempre gostei de falar em público. Eu nunca tive problemas para poder palestrar. Eu participei de algumas atividades na igreja, de levar a palavra para as pessoas, para algum grupo de mulheres. Mas é diferente, é uma dinâmica diferente falar né, sobre o seu trabalho. Então, isso eu não imaginava, mas eu estou aceitando com muito amor no meu coração para poder falar disso para as pessoas. Eu vejo que é uma necessidade, Fernanda. Sim. É uma necessidade cada vez maior com o número de atividade que nós temos. Antigamente, você tinha lá, você não tinha celular, você tinha na sua agenda escrita à mão alguns compromissos que você escrevia e você cumpria aquilo e acabou. Mas hoje não, hoje com o corre-corre, com essa vida, essa rotina, essa exigência que nós temos, nós precisamos saber gestir bem o nosso tempo, porque o tempo ele não volta atrás. Obrigada, que maravilha. Na sua vida profissional até então, qual foi o momento em que você disse aqui foi a virada para que eu me tornasse não só personal organizer, mas mentora, palestrante?
aonde foi que você descobriu de verdade? Quando fez o... Bom, não teve assim, um momento exato. Como eu disse para você, foi naturalmente. Aconteceu naturalmente. No meio da minha mentoria, eu vi que eu tinha realmente aquele chamado para fazer aquilo, para fazer essa palestra. Então, a Rita começou esse trabalho comigo e tem uma outra mentora que ela está concluindo, porque ela está refinando essa parte para mim poder palestrar. Então, eu tenho que palestrar para ela me ajudar a refinar. Mas, quando você fala de algo que você tem propriedade, algo que você ama, algo que você tem paixão naquilo que você fala, você vai falar bem. Você vai falar do coração, você vai falar coisas pertinentes, você vai falar para as pessoas algo que realmente faça sentido para ela. Porque hoje o que nós mais vemos são pessoas despreparadas, levando conteúdo somente para poder vender mais, para poder encantar as pessoas. Então, eu não quero isso na minha profissão. Eu quero levar algo que faça realmente a diferença na vida das pessoas. Que elas olhem para trás e dizem, naquele dia, quando eu comprei a sua mentoria, quando eu sentei com você, algo mudou na minha vida. Isso para mim é primordial. É interessante que você falou tudo que nós falamos com amor, que vivemos. Sim. É muito mais fácil de criar conteúdo, é muito mais fácil de falar sobre um tema quando nós verdadeiramente vivemos. E eu bato muito nessa tecla, eu bato muito aqui nessa tecla de dizer, nós hoje em dia estamos com muitos mentores, com muitos palestrantes que estão nas redes sociais, que estão fazendo eventos, mas que querem somente o evento para poder faturar, ganhar o seu dinheiro e nada mais. Perdeu o propósito. E perdeu o propósito. E a partir do momento que você perde o seu propósito, você perde a sua essência. É verdade. Porque é só pelo dinheiro. Sim. Então, o dinheiro, eu costumo dizer que é uma consequência. Porque nada no mundo paga o tempo, digamos assim. Eu amo falar, eu amo a televisão, eu amo a internet, eu amo comunicar. Então, assim... Se você me perguntar, Fernanda, você faria isso de graça? Eu faço isso de graça todos os dias. Sim. Digamos assim. Verdade. Né? E hoje em dia eu consegui trazer da minha paixão, fazer com que eu possa trabalhar naquilo que eu amo. Mas se você perde essa essência, como você falou, é como se você tivesse... Perdeu sentido. Sem sentido. Se um dia isso acontecer, eu for fazer organização somente pelo prazer de ganhar dinheiro, eu não vou conseguir fazer da mesma forma que eu me propus a fazer. E eu preciso ressaltar uma coisa aqui, Fernanda, que eu acho que é muito importante para as pessoas que estão iniciando em qualquer carreira. Os desafios, eles vão acontecer. Eles vão acontecer em todos os momentos. Os desafios de cada profissão, ela pode ser numa maior intensidade, numa menor intensidade. Mas... esses desafios, eles vão ter um começo, um meio, um fim. Desde que eu iniciei a fazer parte desse mundo de organização, eu tive muitos desafios. E cada vez que você vai crescendo, você vai passando ali, como nós dizemos aqui, a estufa, né? O degrau, você vai passando aquela fase, eles vão ficando mais difíceis. Mas... nós precisamos aprender a fechar os ciclos, aceitar que aquele ciclo fechou, para que você possa receber o próximo ciclo e fazer dele a melhor fase daquele momento. Né? Porque é importante saber disso. Muitas pessoas iniciam, eu vejo dentro do meu mundo, da organização, das minhas colegas, que não tem essa preparação mental. Eu também não tive, mas eu fui buscar imediatamente conhecimento para que isso acontecesse. Então, quando você vai começar a empreender, seja em qualquer nicho, você precisa entender que vão ter esses desafios. Precisa ter o conhecimento para poder ultrapassar esses desafios com sabedoria. Que lindo ver você falando dessa forma. Dentro do conhecimento que você foi buscar, existem vários mitos
dentro do empreendedorismo e dentro do personal organizer. Existe um mito que você dissesse no personal organizer. Esse mito aqui eu quero quebrar. Sim, existe. Qual? Acho que em todos os nichos. Qual? Todo mundo pensa que uma personal organizer ela é só feita para fazer dobras. Então, isso para nós é algo que fica solto, né? Não é verdade. As dobras, elas são importantes, mas as dobras, nós vamos ter vários momentos da nossa vida para aprender a fazer. Agora, dentro da profissão da personal organizer, o que eu acho essencial é a postura, o profissionalismo. Você ter descrição, entrar na casa do seu cliente, né, ou na empresa do seu cliente e saber se comportar com descrição, aprender a ouvir as necessidades dele é muito mais importante do que você poder fazer as dobras. As dobras, todo mundo pode abrir o YouTube e aprender a fazer as dobras. E até para fazer as dobras tem um modo correto. Né? Tem os gabaritos de dobras, né? Sim. Que todo mundo me pergunta o que são esses gabaritos. É o nosso instrumento de trabalho para padronizar ali as dobras. Mas eu creio que esse mito que personal organizer e dobras estão no mesmo patamar, não estão. Ok, então mito quebrado Mito aqui quebrado. nesse momento. Outra coisa que além dos gabaritos, temos aqui algo especial. Vamos lá, vamos mostrar. Deixa eu mostrar aqui, olha. Nós temos aqui esses 2 recipientes lindos e maravilhosos. Estão aqui com a sua logo muito bem feita. E agora eu vou abrir para poder ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Deixa eu botar um aqui. Uma vela, gente, linda, cheirosa. Que delícia. Ai, eu amo. Morango. Delícia, Sim. delícia. Conta pra gente um pouquinho Sobre as sobre velas. as velas. Bom, as velas hoje, neste dia, essas são as 2 últimas. Ela virou um produto da minha esteira de produtos e ela surgiu exatamente no que eu estava falando anteriormente, no pós-venda, quando você vai servir o seu cliente, você vai levar algo para ele lembrar de você. Muitas pessoas levam, por exemplo, um cartão de visita ou deixa ali algumas flores, mas as flores um dia vão perder a sua vida útil. A vela, enquanto o cliente estiver usando, ele vai lembrar de você. E pensando nisso, eu tive muitas recorrências de clientes que quiseram as velas, mas quiseram comprar as velas. E aí nós tivemos a ideia, eu e meu esposo. Meu esposo é chefe de cozinha, ele não tem nada a ver com as velas, mas ele é que me ajuda a fazer a fabricação. E nós estamos fabricando essas velas perfumadas. Elas são assim feitas com muito carinho e estamos revendendo para toda a Europa. Esse final de semana eu entreguei 45 velas para diferentes países da Europa. Que lindo, parabéns, parabéns. E olha, realmente muito cheirosos, muito. Essa é de vanilha e coco. Muito cheirosa, E essa... dá vontade de comer. E essa aí de morango. E muito bem feito, apresentado, sabe, com o seu logo, que, digamos, já de passagem, muito lindo com esse preto, dourado. Obrigada. Muito bem feito mesmo, mesmo, mesmo. Essa aqui eu quero dar de presente para você. Ai, mesmo? Quando você usar, quero um feedback. Sim. E com me certeza. marca. Vou utilizar até mesmo aqui no podcast, sim, porque eu gosto de jogar um spray antes do próximo cliente entrar sim, e preparar o ambiente. Então, o próximo preparar de ambiente vai ser com as velas da Lilian. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Nós estamos chegando quase no final do nosso podcast. Eu queria saber qual o legado que você quer deixar com o seu trabalho. Eu quero deixar sobre o meu trabalho, não só para as personal organizers, mas para todas as pessoas que têm um sonho, que têm um desejo, tem algo que arde ali no seu coração. Não desista desse sonho.
Você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, muitas vezes você vai faltar recursos, mas que nada possa impedir desse sonho ser realizado. Continue fazendo um pouquinho a cada dia e esse sonho vai se realizar. Não desista do seu sonho. Eu não desisti do meu e eu ainda vou transformar muitas vidas na Suíça e na Europa. Eu já tenho convites. Coisa boa, Sim. muito bom. Parabéns, parabéns. E o seu propósito é válido. E eu te conheço já há algum tempo. Sim. E eu vejo quanto amor, quanto respeito você traz dentro daquilo que você faz. Sim. Nós temos uma brincadeira aqui no nosso podcast, que é o momento ping-pong. Ok. É o momento onde eu jogo uma frase ou uma palavra e você não pode pensar muito e responder. Meu Deus. Então, eu quero passar para essa hora aqui para saber de você algumas coisas que talvez ela nunca teria coragem de contar para Oh, meu Deus. Vamos lá. Papel ou digital? Digital. Planejamento ou improviso? Planejamento. Claro. Café ou chá? Café. 1000 vezes. Então a minha equipe pode confiar em você, porque a produção diz que quem não toma café não pode confiar. Sim, tem que ter café. Para mim tem que ter café. Minimalismo ou praticidade? Praticidade. Um livro que mudou sua forma de ver o tempo? A Bíblia. Nossa, ela é boa, viu, gente? Tá. Maravilha. Uma mulher que te inspira? A minha mãe. O que é sua mãe para você? Tudo. Ela não está mais entre nós, mas ela deixou um legado de força, de coragem, de que ela podia, né, criar os seus filhos com dignidade. Nós éramos 4 filhos e ela uma viúva. E cuidou de nós com tanto amor, sem condições, com muita dignidade. Então, ela é um exemplo para mim. Que bom. Bagunça é? Bagunça é o reflexo da alma. Organização é? É o resultado. Coisa boa. Sucesso é? Sucesso é você se sentir realizado e ver no sorriso dos seus clientes a satisfação do seu trabalho realizado. Uma palavra para o seu momento atual? Para o meu momento atual. Agora eu vou pensar um pouquinho. Ai, meu Deus. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Bom, novidade. Novidade. Vem novidade Vem aí, novidade. então. Vem novidade. Já Muito. sabemos que está vindo novidade. Lilian, agora para terminar o nosso episódio, eu queria que você aproveitasse mais uma vez, depois desse ping-pong, trouxesse para quem está nos assistindo uma palavra sobre organização, sobre palestra, sobre o seu café. É seu. É simplesmente seu momento. Ok. Bom, se você que está aí do outro lado, está nos vendo, está nos ouvindo, encontrou em algum momento algo que tocou seu coração, que falou, não, eu preciso disso, eu preciso da organização da minha rotina, do meu tempo, eu preciso da organização do meu guarda. Todo mundo precisa de uma organização. A organização, ela cabe em todos os lugares. Eu digo que até as crianças, elas aprendem a organizar quando são pequenas. Então, você precisa ter essa experiência. Eu prefiro que seja comigo, claro, mas você precisa ter essa experiência. E muitas vezes as pessoas, mas eu não quero receber na minha casa, eu não tenho muito tempo, não tem problema. Eu também faço consultorias online, eu ensino você a organizar a sua casa através de uma consultoria online, ou eu venho até a tua casa te ajudar a organizar, a colocar em ordem para que você aprenda a fazer organização, ou eu simplesmente venho e organizo para você, porque tem aquelas que não querem saber de organização. Mas o mais importante é receber a consciência, é entrar e ver paz, porque muitos lares hoje são destruídos e a desorganização está em todos eles, vocês podem ter certeza disso. Uau, sua trajetória realmente mostra que
A organização vai muito, mas muito mais além do que colocar objetos em um lugar. É verdade. É sobre de dentro para fora. E eu agradeço demais que você tenha compartilhado conosco e com quem está nos assistindo também, da sua rotina, daquilo que você faz com tanto amor. E aproveitar para também dizer que você que quer dar jeito ao seu caos, quer organizar algumas coisas na sua casa, então, entre em contato com a Lilian, vai lá no Instagram dela, segue e conversa com ela, porque eu tenho certeza que além de deixar a sua casa muito organizada, ela vai transpassar esse, eu diria, esse odor gostoso que você está passando aqui para nós nesse momento. Obrigada. De paz, eu tô aqui do teu lado, eu tô assim, zen, é como se eu estivesse escutando uma música, sim, digamos assim, exatamente. Então, assim, a sua presença me traz paz, me traz calmaria. Sim. Então, eu acredito que você leva isso para casa das pessoas que te chamam. É verdade. Eu posso compartilhar uma última coisa? Todas as organizações que eu fiz, as clientes no primeiro dia, elas estão muito inquietas. Elas estão com muitas expectativas. E é o dia mais difícil para mim, porque eu tenho 2 missões. A primeira é acalmar a cliente, mostrar para ela que está tudo sob controle. E a segunda é conseguir concluir o primeiro dia de organização. Então, quando eu consigo mostrar para ela, naquele primeiro dia, que eu vou dar conta junto com ela, o resto flui. É como você está falando, elas precisam dessa sensação de paz que eu estou pegando na mão dela. Eu tenho até um depoimento de uma das minhas clientes. Ela realmente pegou na minha mão, porque eu peguei mesmo, né, para que o trabalho fosse concluído. Porque ali não é só sobre organização. É sobre quebra de cadeias. Quebra de cadeias. Quebra de paradigmas. De mecanismos que foram criados muitas vezes até na infância. Muitas vezes até na infância. Então, não é só um trabalho físico, é um trabalho mental e também espiritual. Que maravilha! Então, você que está aí junto conosco, eu não poderia deixar também de agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui junto conosco. Porque senão eles vão cortar a verba e a gente não consegue fazer o programa, né? Então, vamos... Tô brincando, meus patrocinadores, aqui para vocês, ó. Amo vocês. Sem vocês, nada disso seria possível. Amorim. Nós temos a Ticket Flow, seu evento com a Ticket Flow. Você está pensando em fazer um evento? Você já tem o seu evento? Coloca lá na Ticket Flow, que eles fazem toda a parte de arrecadar o dinheiro, passar para você, ficar lá na plataforma deles. É incrível o trabalho da Ticket Flow. Princess, Amanda's Line. Você que tem o cabelo, né, quer ficar com o cabelo bonito? Ela tem produtos maravilhosos para o cabelo. De Maria Juwelier. Muitas das coisas que eu uso, das joias que eu uso, são delas. Então, assim, ela tem cada coisa mais maravilhosa, uma do que a outra. Alessandra Micropigmentação e também Digital Alliance Marketing, Consulting e Marketing. Esses são os nossos sponsores. Agradeço desde já. Não esquece de dar um like no nosso canal, de falar o que você achou desse episódio e entrar em contato com a nossa querida Lilian, que ela vai deixar a sua casa cheirosa por causa das velas. Vai deixar organizada, ainda vai trazer paz ao ambiente onde ela entra. Então, até o próximo episódio. Agradeço demais, te agradeço demais, Lilian. Foi um prazer ter você aqui junto conosco. E sinta-se convidada outras vezes a estar aqui conosco. Obrigada. Foi um prazer, é todo meu. Obrigada. Beijo para vocês e até a próxima. Chegou a hora.